Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, estamos aqui para nós trazermos uma revisão de uma aula dentro da disciplina da didática, que é falar sobre o planejamento educacional. A nossa ideia aqui é trazer alguns princípios, alguns pilares do trabalho do docente. Então você precisa ter um planejamento. Planejamento significa que você precisa entender que o ensino ele não pode ser algo improvisado. O professor ele precisa organizar intencionalmente o processo educativo, beleza? Primeiro que a gente vai aprender aqui é o que é o planejamento. O planejamento significa que você precisa pensar antes de agir. Quando nós trazemos isso para dentro da educação, significa você organizar os objetivos, os conteúdos, os métodos, prever as atividades e também pensar na forma de avaliação. Então, o planejamento, ele vai orientar o trabalho do professor, ok? Nós precisamos entender que o planejamento, ele não é a burocracia, ok? Então, esse é um ponto muito importante aqui, porque dentro dessa ideia, dessa revisão, a aula, ela critica a ideia de que o planejamento, ele é apenas para você preencher papéis, cumprir algumas exigências, e o planejamento, ele é uma reflexão sobre a prática educativa, ok? Qual que é o objetivo do planejamento? O objetivo é garantir que o ensino ele tenha um norte, que ele tenha uma direção, e que o aprendizado ele precisa acontecer dentro de uma forma assim organizada. Ou seja, se você não tem um planejamento, significa que a sua aula é uma aula improvisada e os objetivos ele pode se perder aí ao longo do caminho, ok? Então, o planejamento ele precisa de fato ter uma intencionalidade, ok? Então, toda a prática educativa, ela possui intenções. Toda a prática educativa, ela possui intenções. Por isso, o docente, o professor, ele precisa elaborar e pensar em algumas perguntas antes dele fazer esse planejamento. Quais são essas perguntas? Primeiro, o que eu quero ensinar para essa turma? O que eu quero ensinar para esse grupo? Por que eu preciso ensinar isso para eles? Como que eu vou ensinar? Qual é a metodologia que eu vou usar para ensinar essa disciplina ou esse conteúdo? O que eu espero que esse aluno aprenda? Então, o planejamento, ele precisa ser organizado, ele precisa ter uma intenção por trás de tudo. E aí, uma outra coisa importante é nós entendermos que o planejamento educacional precisa ser analisado dentro de uma perspectiva de um contexto social também, que é outro ponto muito importante. Então, planejamento ele não vai acontecer isoladamente, ele depende de alguns fatores. Na realidade, ele precisa ter esse olhar, né, de você olhar para esses fatores. Quais são esses fatores? A realidade da escola, a realidade dos alunos, da sociedade que cerca esse aluno e das condições sociais e culturais. Então, o professor, ele precisa considerar o contexto desses estudantes, ok? E é preciso entender que existem níveis de planejamento, né? Então, geralmente, a gente vai observar alguns níveis, como, por exemplo, o planejamento educacional. Isso se relaciona com as políticas educacionais, com o sistema de ensino daquela região, as diretrizes da educação e assim por diante. Um outro nível é o planejamento escolar. O que isso significa? Está relacionado com a organização da escola, do projeto pedagógico daquela instituição, das metas institucionais e envolve toda uma equipe escolar. Nós temos também o planejamento de ensino que está relacionado com a disciplina, ao professor, ao período letivo, como que tudo isso está organizado, desde os conteúdos, dos objetivos, dos métodos, das avaliações e assim por diante. E aí nós temos também o planejamento da aula. Mais específico, refere-se à aula concreta do dia a dia. Isso tem a ver com as atividades, com o tempo, com os recursos, com as metodologias, ok? Então, tudo isso tem a ver com o planejamento de uma aula, ok? Com o tipo de conteúdo que você vai dar, o tempo que isso vai demandar, que tipo de recursos você vai ter que usar, ok? E qual é a metodologia que vai ser aplicada para aquela turma. Em sétimo lugar, nós temos também os elementos do planejamento aqui. Como é que você vai pensar sobre isso? A primeira coisa é que
nós vamos falar sobre os objetivos. O que o aluno ele deve aprender? Por exemplo, ele deve compreender um conceito? Ele deve desenvolver as suas habilidades, refletir criticamente? O que você quer que esse aluno pense sobre ao receber aquela informação, aquele conteúdo que você vai aplicar? Então você precisa pensar de quais são os objetivos que esse aluno precisa alcançar. Outra coisa é os conteúdos, né? O que será ensinado? Você vai ensinar conceitos? Você vai ensinar procedimentos, atitudes e assim por diante? Outra coisa é a metodologia. Como que o professor irá ensinar tudo isso, né? Ele vai aplicar isso como? Vai ser através de uma aula expositiva? Vai ser através de uma atividade em grupo? Vai ser um debate? Né? Vai ser uma pesquisa que esse aluno terá que fazer? Então, esses são alguns tipos de metodologia. E sobre a avaliação, como verificar que houve ali uma aprendizagem daquele grupo, né? É a avaliação, uma avaliação que precisa estar ligada com todos esses objetivos que nós falamos ali no início, ok? Em oitavo lugar, nós temos a flexibilidade do planejamento, que o planejamento ele não deve ser algo rígido, né? O professor ele deve adaptar, reorganizar, modificar quando necessário, porque a realidade da turma ela vai mudar constantemente, ok? Então às vezes você pega um assunto complexo que eles possam não entender, né? Na hora que você passar isso para eles. Então é necessário você analisar tudo que a gente já falou agora, a questão da realidade dos alunos, e talvez você tenha que readaptar, de reorganizar todo o conteúdo para que isso tenha um resultado relacionado aos objetivos, ok? Em nono lugar, o planejamento e a avaliação. Planejamento e avaliação, eles sempre vão caminhar juntos. Então o professor, ele precisa avaliar os resultados, perceber as dificuldades, rever as estratégias, e avaliar também ajuda você a replanejar. Quando você analisa tudo que foi feito, como que os alunos receberam isso, quais foram os resultados, quais foram as dificuldades, você vai pensar como que você vai reorganizar, como que você vai aplicar talvez até mesmo um outro conteúdo para aquele tipo de grupo de pessoas, ok? Décimo lugar, nós temos o papel do professor no planejamento, né? O professor ele deve refletir, pesquisar, organizar, prever as dificuldades também que possa acontecer e selecionar estratégias adequadas. Então planejar sempre vai fazer parte da prática profissional do docente. E a gente precisa entender que o nosso planejamento, que o nosso ensino, que o nosso conteúdo a ser aplicado, lançado por um determinado grupo, ele não pode ser algo improvisado, ok? Ela precisa ter objetivo, não podemos fazer isso de forma mecânica, automática, e é preciso ensinar e que isso não seja de forma improvisada, ok? Então o planejamento ele vai evitar práticas mecânicas, ok? A ideia central aqui de falar sobre planejamento é que planejar é organizar conscientemente a ação educativa. Então, você precisa dar direção ao ensino, melhorar a aprendizagem, favorecer os objetivos, né, de forma clara e ajudar o professor a refletir também sobre a sua prática, beleza? E resumão final de tudo isso aí é que o planejamento é a organização intencional do ensino, né? Falar de níveis educacional, escolar, ensino da aula e elementos como os objetivos, os conteúdos, a metodologia, o tipo de avaliação que se aplica. Então, planejar não pode ser algo burocrático. A gente precisa entender que é a reflexão e a organização da prática pedagógica, beleza? Que a gente possa entender tudo isso sobre o planejamento.